Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rumo Trades. No vídeo de hoje vou estar compartilhando com vocês um ótimo gatilho de entrada dentro da análise institucional. Então já não esqueçam, deixa o likezão aí para fortalecer esse conteúdo. E cara, é o que eu sempre falo para vocês, quanto mais vocês me ajudarem aqui no canal, né, a engajar e tudo mais vocês vão estar me incentivando e me obrigando a estar trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. E porra, não somente conteúdos por trazer, né, de forma aleatória, trazer conteúdo que de fato possa estar agregando a vida de alguém. E óbvio, isso só vai acontecer, né, eu só vou conseguir somar a você se você quiser ser somado. Se você tiver só pelo meme da vida, infelizmente eu não consigo fazer essa mágica, tá, essa proeza. Então não esqueçam, deixa o likezão. Se puder compartilhar com os amigos, comentar, vai ajudar ainda mais, tá? Mas vamos lá, tropa. Só pra gente fazer uma leve introdução desse gatilho aqui que eu vou compartilhar com vocês, para que vocês entendam o que eu vou estar ensinando para vocês. Primeiro, é dentro do campo institucional. Existem regras que eu vou estar compartilhando com vocês, tá? E terceiro e último insight sobre ele é o seguinte. Matematicamente falando, é impossível que você feche um ciclo negativo seguindo somente esse setup que eu vou estar ensinando para vocês. Ah, Wagner, poxa, eu fui na tua, fechou, tô aqui há 3 meses e porra, tô no 0 a 0, eu tô negativo. Provavelmente você deve ter sido exposto a outros tipos de gatilho, porque se matematicamente falando só isso aqui é garantido, tá? Não é à toa que é o que eu falo para vocês, o importante não é acertar um trade, o importante é você iniciar um mês, iniciar um trimestre e ter a certeza que ao fim desse mês, ao fim desse trimestre, você vai estar ali positivo, vai estar ali crescendo cada vez mais a sua banca, seu patrimônio que você predispôs a expor a day trade, a esse mundo de variáveis, beleza? Então valorizem isso aqui, que isso aqui é muito raro, esse tipo de ouro sendo entregue aqui. Então vamos lá, tropa, deixa eu só falar um pouco do Bitcoin, né, com vocês, porque eu tenho esse costume, quando vocês não mandam dúvidas, eu solto aqui um pouco da minha visão para que vocês fiquem ligados. Para quem tem acompanhado todos os vídeos, vai ver que eu comentei, né, nos últimos vídeos que eu tava com esse tipo de viés aqui, acertei 100% até o presente momento, ó, 100% mesmo, tropa, olha aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Mandei até para a galera da comunidade, estudos contextualizados. Aqui, ó, primeiro eu tinha mandado esse. Quem tá acompanhando todos os vídeos deve estar cansado de eu mostrar, né? Primeiro eu acertei esse, ó, 100%. Cumpriu 100% do que eu esperava. Aí eu mudei hoje agora cedo, né, quando eu acordei, eu mudei, eu tava aqui, ó, eu tava com esse pensamento, ó, quando eu acordei hoje cedo. Tá com esse pensamento. Aí eu falei, cara, porra, tá esquisito e hoje é dia de payroll, né? Aí eu fui e mudei meu insight. Aí eu fiquei acreditando que o Bitcoin viria nesse range aqui, né? Nessa faixa de negociação, nessa zona, ou na inferior, para poder nutrir ainda mais liquidez. Então agora no curto prazo, nesse exato momento, como ele já criou um fundo aqui em cima do payroll, que rolou às 10h30 hoje, a gente tem que ficar de olho nesse exato momento que ele está trabalhando aqui, ó. Por quê? Isso aqui é uma zona de oferta, onde tem bastante liquidez já criada aqui em cima. E se ele não conseguir superar ela agora, é porque ele vai voltar a cair para poder liquidar esse fundo e talvez esse fundo também para trabalhar essa minha possibilidade em amarela aqui, tá? Se ele voltar a cair, eu descarto essa vermelha e foco na amarela. Por que, Wagner? Porque, ó, fundo criado em cima de payroll. Provavelmente quem se pendurou aqui usou este fundo de referência. Reparem que esse fundo não interagiu com nenhum bloco, né, nenhuma estrutura de extrema relevância. Ele só criou aqui um fundo em cima do imbalance, né, fazendo aqui uma espécie de throwback. Então faria total sentido ele vir liquidar os dois, fechar as pendências desse movimento, fechar a pendência desse movimento, e pegar a liquidez de toda essa zona aqui, que está fortíssima, né? Igual a gente vem sinalizando aí para vocês, para depois voltar a cair, tá? Então, se ele voltar a cair a partir de agora, eu descarto essa possibilidade vermelha e fico com a possibilidade amarela, tá? Só para deixar vocês atualizados aí sobre minha visão do Bitcoin. Agora vamos aprender nosso gatilho, tropa? Vamos que é um gatilho bem interessante, tá? Vamos que é um gatilho bem interessante. O gatilho que eu vou estar ensinando para vocês é
um movimento em conjunto de BMS, SMS mais RTO. Wagner, poxa, eu não sei o que significa BMS, tem como você explicar? BMS, tropa, seria isso aqui, ó, quebra de estrutura de mercado. Ou em inglês, meu inglês é igual ao do Joel Santana, Break of Market Structure. E vai, o que significa o SMS? Tá? Mas só para ilustrar para vocês. O BMS seria uma mudança de caráter, tá? Vamos supor que você tá fundo, topo, fundo, topo cada vez mais baixo, ou seja, um movimento descendente, né? Caso você tenha uma reversão de mercado aqui e o preço passe a fazer topo, fundo, cada vez mais alto, essa quebra aqui, ó, tropa, a gente chama muito de mudança de caráter, porém, ela também é, tá? Ela também é um BMS. Ela também é, não, ela é um BMS, tá bom? Então, essa quebra aqui, por que que a gente... Mas, Wagner, por quê? Porque ela está quebrando a estrutura do mercado principal. A estrutura não estava vindo pessimista, fazendo um movimento descendente, ó, fundo, topo, cada vez mais baixo. E de repente a gente tem a quebra dela e o preço faz aqui, ó, uma espécie de pivô de alta. Então, o fato dele superar a quebra do mercado, a quebra principal do mercado, ele cria aqui o nosso famoso BMS, beleza? Então, essa é a diferença de BMS para BOS. O BOS seria uma quebra de estrutura padrão, né? Ah, quebrou esse topo, BOS. Quebrou esse fundo, BOS. Quebrou esse fundo, BOS, entendeu? Essa é a diferença de BOS para BMS. Muita gente confunde. Wagner, ISMS seria uma mensagem de texto? Não, tropa, pelo amor de Deus. O SMS seria uma falha no balanço, tá? Uma falha no balanço. De que balanço, vai? O preço vinha com uma espécie de perspectiva, de direcional, de flow, onde ele fazia o quê? Um movimento descendente. Então, quando ele falha em continuar renovando novos fundos cada vez mais baixos, e essa falha cria uma divergência em relação às informações plotadas no movimento anterior, a gente chama isso aqui de uma falha visual do preço. Por exemplo, como é que a gente costuma identificar as divergências? Através de indicadores, principalmente os osciladores, né, como o IFR e afins, estocástico e afins. Então, aqui é a mesma coisa de você buscar e enxergar uma divergência no índice de força relativa. A diferença é que você está buscando essa divergência diretamente no balanço do preço, através dos seus topos e fundos. Então, ó, quando a gente tem um movimento de baixa, ele falha em continuar renovando seus fundos, a gente tem um SMS. Quando a gente tem um movimento de alta e ele falha em continuar renovando seus topos, a gente tem um SMS. Beleza, tropa? Não é mensagem de texto, não caia nessa pegadinha. Olha aqui, ó. Então ele falhou em renovar os topos, falhou no balanço, então a gente tem aqui essa falha. Então o SMS representa o quê? Uma espécie de divergência, do preço, uma divergência do price action, tá? E o RTO, Varen, o que seria? O RTO seria o famoso Return to the Block. Como eu falei pra vocês, meu inglês é igual ao do Joel Santana, né? Vamos tentar melhorar essa porra em 2023, Wagner Rum. Vamos lá. O RTO seria o retorno do preço ao bloco de ordens, tá? Lembrando o quê? O que a gente aprendeu? Onde que surgem os blocos de ordens? Dentro de uma área institucional. O que é uma área institucional? É quando o homem composto está nutrindo liquidez, tá? Antes dele direcionar o preço ao flow. Antes dele direcionar o preço à sua perspectiva. Então, como o homem composto está atuando de forma mais alarmante ali dentro, para poder induzir o varejo ao erro, induzir o varejo a enxergar o que ele quer enxergar, o homem composto, né, deixa o varejo deitar e rolar. Consequentemente, o que a gente aprendeu, tropa, nos vídeos anteriores? Todo movimento corretivo é um movimento para equilibrar o preço. Para quê? Para a galera esquecer que um dia o preço foi aquele valor. E quando ele voltar a pumpar o preço, a galera esquecer que um dia foi aquele valor. Entendeu? Então, quando o homem composto começa a cair aqui, o fato dele estar nutrindo,
induzindo o varejo ao erro, o que a galera enxerga? Ah, vamos pendurar nossos contratos de stop loss ali no último topo. Então o último topo acaba concentrando o quê? Bastante contratos, né, do stop do varejo. Por isso que eu falo para vocês, todo último topo, todo último fundo é liquidez, tá bom? Todo último topo, todo último fundo é liquidez. Então vamos lá, agora que a gente teve aqui a quebra de estrutura, o que a gente aprendeu sobre esse insight de quebra de estrutura mais bloco de ordens? Para o preço quebrar uma estrutura, ele precisa de muito dinheiro, muitos contratos. Então como que esses contratos surgem? Através de um bloco de ordens, tá? Através de um bloco de ordens. Então o que seria o nosso RTO? Quando o preço voltar nessa região, nessa zona do nosso bloco que ainda não foi mitigado, né? Que ainda não foi fechado. Quando ele fizer esse movimento aqui, ó, é a nossa deixa, é o nosso gatilho de entrada. Mas Wagner, é só isso? Então é só esse o santo graal? É agora que eu vou ficar milionário? Então, agora a gente entra com nossos insights, tá? Mas de forma superficial falando, esse é o gatilho de entrada. Vamos lá, primeiro insight. Índice de força relativa, RSI. Tem que ter divergência entre os fundos, tá bom? Entre os fundos. Essa divergência eu só libero duas variações para ela. Ou o índice de força relativa está praticando uma divergência de classe A, ou o índice de força relativa está fazendo uma divergência de classe B. Somente essas duas. O que seria essa classe A ou classe B? Seria o índice de força relativa já fazendo aqui, ó. Já ter feito um fundo nesse movimento anterior. E no fundo seguinte, onde que a gente já estava renovando outro fundo do preço, ele está fazendo um fundo mais alto do que o anterior. Ou seja, um fundo já ascendente, tá? Deixa eu ilustrar isso aqui com outra ferramenta que fica melhor. Primeiro fundo mais baixo, aí no segundo fundo, quando ele foi fazer, ele fez mais alto. Então, essa divergência aqui a gente chamaria de divergência de classe A, tropa. Tá? Divergência de classe A. É a mais forte de todas. Beleza? Segundo insight. Calma aí. Segundo insight seria o rompimento e a criação do nosso BMS. Tá bom? O rompimento e a criação do nosso BMS. Tem que existir. Tá? Tem que existir. E o terceiro insight seria o SMS, só que o seguinte, Wagner, e se esse fundo, nivelar esse fundo, também consideraria um SMS? Sim, porque falhou na renovação de fundos, beleza? Falhou na renovação de fundos. Igualou, né? Pode comprar? Pode, só que aqui o seu risco-retorno não vai ser da forma que a gente espera. Por isso que minha prioridade é que ele faça um fundo ascendente nessa falha ou descendente caso for no movimento contrário, movimento de alta para baixa, tá? Por quê? Porque eu terei a certeza que aqui já me mostrou um sinal de interesse por parte da demanda e aqui confirmou esse sinal, né? Através dessa falha. Então agora eu só preciso do quê? Do ponto de entrada, tá? Outro insight, tempo de gráfico. TF, período de vela, TF. Time frame. É de extrema importância, tropa. É de extrema importância que vocês tenham 100% de certeza que o time frame que vocês estão contextualizando no estudo de vocês seja compatível, seja coerente com o movimento do preço que vocês estão estudando. Como assim, Wagner? Não entendi. Porque muitas das vezes a gente troca tanto, tá ali estudando 1 hora, depois pula por 15, depois pula por 5, depois quando vê que não, tu já se perdeu e não sabe nem qual que faz mais sentido para sua análise. Tá? Então é muito importante que esteja dentro do seu time frame. Por quê? Esse retorno você pode pegar de duas formas. A forma mais arriscada, que a gente já aprendeu aqui, seria a gente pendurar uma ordem direto, né? E a forma mais segura seria a gente, ciente do time frame da nossa análise, quando o preço estiver retornando aqui, a gente baixa para um time frame menor. Por exemplo, vamos supor que isso aqui tudo foi no 15 minutos.
Quando o preço estiver retornando aqui, a gente vai lá para o 1 minuto e espera um movimento similar a esse anterior. E espera um movimento similar a ele, ó. Que aí seria a nossa entrada. Tá bom? Esse aqui é, tipo assim, tiro e queda, tropa. Tiro e queda. Se tiver paciência para esperar esse tipo de confirmação, a chance de você tomar loss vai existir? Sempre. Nada é 100% nessa vida. Só que a chance de você tomar loss diminui, tipo, drasticamente, tá bom? Diminui drasticamente. Recomendo demais que vocês optem por esse segundo viés, né? Que é o viés de confirmação, o viés mais seguro, mais é um gatilho mais conservador, só que ao mesmo tempo você tem um viés de agressividade muito maior. Por quê? Seu stop, se você optar pelo conceito de tentar cravar fundo, vai ficar abaixo da última estrutura, né? Ó, abaixo da última estrutura, se você tentar cravar o fundo. Mas se você optar pelo gatilho conservador, que é esse aqui que eu ilustrei para vocês, vocês terão o privilégio de trabalhar o stop abaixo do fundo, ou topo, né, caso fosse o movimento contrário. Ou seja, olha como é que o risco de vocês diminui. Consequentemente, a gente tem a liberdade de entrar mais alavancado, caso seja em cripto, ou caso seja em forex, entrar com o lote um pouco maior, tá? Então é muito interessante, tá? Esse é o contexto, tropa. Esse é o contexto. É o meu principal gatilho de entrada dentro da análise institucional. Gosto muito. Principal não, o meu principal seria o de estrutura. Esse aqui seria um dos que eu mais gosto também, um dos favoritos. Último insight aqui, antes de eu dar um exemplo para vocês lá no gráfico, que inclusive rolou hoje, na minha cara, né? Eu só vi depois que já tinha rolado. Ter o rompimento da LTB ou LTA é de ultra importância, tem que ter. Ah, poxa, fez o BMS, mas não rompeu a LTB, fez o BMS, mas não rompeu a LTA. Tá errado, tem que romper, porque você está tendo uma quebra do mercado, uma quebra da estrutura do mercado, tá? Tem que ter, beleza? Agora vamos lá no gráfico, eu vou mostrar pra vocês uma que rolou hoje na minha cara e eu só fui ver depois que já tinha acontecido. Tipo, ao vivo, eu tava ao vivo e eu não tinha maldado ela não. Foi no EURUSD, tropa. Esse lazarento. Quem tá na comunidade também, poxa, viu ela acontecendo na nossa cara, ó. Olha aqui, ó. Vamos baixar o time frame, vamos lá para 1 minuto. Olha aqui, ó. O preço estava vindo fazendo quebras, né? Fazendo boys, ó. Fez um boys, fez outro boys, fez outro boys e fez outro boys. Aí de repente ele pausou, né? De repente não, ele foi, pausou, criou esse fundo. Sendo que essa linha aqui era uma liquidez que ele tinha que capturar. Aí durante o evento, né, do payroll, às 10h30 em ponto, ele foi e nivelou o fundo aqui, ó, tropa. Então aqui seria nosso SMS, tá? O fato dele ter retraído tudo isso aqui já confirmaria isso aqui como fundo, tá? Mas o correto seria o quê? É a gente esperar pelo fechamento dessa vela de M15. Por quê? Porque ela estava dentro do contexto de eventos, tá? Deixa eu só ver como é que ela fechou, que eu nem lembro. Olha lá. A gente esperaria ela fechar para confirmar o SMS. Confirmando o SMS, vou até botar aqui para ficar bem didático, ó. Confirmando o SMS, a gente voltaria para 1 minuto e pegaria o quê? O que vocês acabaram de aprender, ó. A gente teve a quebra aqui, ó. Olha aqui, ó, tropa. A quebra, ó, o BMS. Vamos botar aqui bem grandão para que vocês enxerguem essa bexiga velha aí, bem de longe, ó. A gente teve a quebra e olha aqui o retorno dele. Olha onde que veio ficar, tropa. Porra, isso aqui é lindo. O mercado, cara, quando você pega essa maldade, o mercado se torna lindo, tá? Então aqui eu tive 2 oportunidades, só que eu só vi depois. A primeira seria tentar cravar esse fundo, tá? Entrar direto. E um detalhe interessante, toda vez que a gente for entrar, nossa entrada é no início do bloco, nunca no meio. Nunca. Evitem isso. Por quê? Porque corre o risco de acontecer isso aqui, ó. Ele interagiu com a zona do bloco, mas muito pouco, não chegou nem a chegar nos 50%. Então quem estava esperando pelos 50% ficou de fora, tá? Então aqui seria a nossa primeira tentativa de entrada. Caso a gente ficasse na insegurança e não optasse por
por entrar nesse viés de confirmação, a gente poderia pegar onde? No reteste. No reteste do próprio da mitigação. Então a gente teve aqui e aqui. Tá? Aí se a gente entrasse aqui, qual seria nosso stop? Abaixo do bloco. Pegando o reteste, qual seria nosso stop? Abaixo da mitigação. Tá? Foi lindo. Nossa, teria sido um trade violentíssimo, porque olha isso, tropa. Só andou reto, ó. Só subiu e tá subindo, né? Não para de subir mais. Deixa eu ver aqui, ó. Quantos pips teria dado? 1.400 pontos. Ou seja, 140 pips. Muita coisa. Tá? Isso aqui foi ao vivo. Não maldei na hora. Tava com um viés de queda, né? Só que aí veio o PMI e jogou o mercado para cima. Dei mole. Faz parte. E por isso que eu tô compartilhando esse conteúdo para vocês, para fixar ainda mais na minha cabeça. Porque, cara, quando tu resolve ensinar, você fixa 1000 vezes aquilo na tua cabeça, 1000 vezes mais, tá? Então é isso, top. Espero que vocês tenham curtido, tenham juízo, respeitem o gerenciamento de vocês e lembre-se, mão fixa é a chave do negócio quando a gente tem um setup bem trabalhado, bem testado, bem construído. Tem tudo isso, vai de mão fixa que o resultado é garantido praticamente. Beleza? Tamo junto e até a próxima.